Olá! Está começando mais um episódio do 30 Minutos de História, um projeto desenvolvido por estudantes de graduação e bolsistas do Programa de Educação Tutorial de História da Universidade Federal de Santa Catarina. O PET História UFSC é um programa que desenvolve atividades que alcançam ensino, pesquisa e extensão. E assim surge o 30 Minutos de Histórias. É um projeto que busca estabelecer um diálogo entre a universidade e o público em geral. Eu me chamo Fernanda Bottini, sou uma mulher branca de cabelos loiros e uso óculos. Ao meu fundo tem uma parede branca. Estou na 8ª fase do curso de graduação em História e também sou bolsista do PET. E para continuar nossa conversa sobre negacionismos, falsidades históricas e a manipulação política do passado, que é a temática dessa nossa terceira temporada, estamos aqui com o professor Valdomiro Lourenço da Silva Júnior, do Departamento de História aqui da UFSC, para conversar conosco um pouco sobre a história da escravidão africana nas Américas. Gostaria de agradecer a presença do professor e agora passo a palavra para o professor se apresentar. Muito bem, agradeço muito o convite, né? Eu sou o professor Valdomiro Lourenço da Silva Júnior, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu estou trazendo uma camisa azul com flores brancas, pequenininhas e tudo mais. Eu sou um homem branco, careca, estou de óculos, usando um fone, estou numa salinha branca com a porta branca ao fundo também, né? Muito bem, aqui no Departamento de História, estou aqui no Departamento de História da UFSC desde o ano de 2016, é o meu campo de estudos, meu tema de estudos é a escravidão nas Américas, né? Eu tenho uma tese defendida, um estudo comparado entre a escravidão no Brasil e em Cuba, e venho desenvolvendo essa pesquisa sobre escravidão, diversificando, pensando na multiplicidade das relações de trabalho conectadas à escravidão também. Tenho orientado algumas pesquisas na área. Faço parte da linha de pesquisa História Global do Trabalho, aqui do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC. Bom, e para iniciar a nossa conversa, gostaríamos de tratar de uma temática bastante recorrente em discursos negacionistas, que é a questão de ter existido escravidão no continente africano antes mesmo da chegada dos europeus e da participação de dirigentes de alguns reinos africanos no fornecimento de escravizados para o tráfico atlântico. Então, resumidamente, já que esse assunto renderia muita discussão, quais seriam as diferenças do sistema escravista na África e no continente americano e quais as implicações da participação desses dirigentes africanos no tráfico atlântico e, por fim, claro, quais os perigos de utilizar dessas questões para tentar, de alguma forma, culpabilizar os próprios africanos pela escravidão. São ótimas perguntas, realmente bastante amplas, né? Começando pelo último ponto, né? Essa questão da culpabilização ou não dos próprios africanos pela escravidão nas Américas, né? Eu acho que isso é bastante problemático, realmente, né? E o perigo disso é o perigo do reducionismo histórico com finalidades políticas enviesadas, né? Quer dizer, isso não se sustenta nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista lógico, né? Ou seja, atribuir a responsabilidade única, né, pela escravidão nas Américas aos próprios africanos, né? A participação dos africanos no comércio atlântico é uma parte de um complexo muito mais amplo, né? Os impérios coloniais e mais tarde as nações escravistas independentes nas Américas adquiriram, sim, cativos de mercadores africanos, mas operaram, né, e operaram durante vários séculos, né, um traslado absolutamente cruel. E essa questão do transporte da África para a América não é um detalhe, da África para a América não é um detalhe, né? Era algo realmente brutal, né? Devastador, realmente. O primeiro ponto é esse, quer dizer, é uma cadeia muito ampla, né? Os africanos, de fato, operam o comércio na costa, mas os europeus realizam o traslado e vão se beneficiar da exploração durante vários séculos
de populações inteiras, que envolveu, inclusive, ilegalidades, não é? Então, muitas vezes se fala também, dentro dessa perspectiva do negacionismo, de dizer, olha, mas a escravidão na época era legal, né? Bom, a gente sabe que, pelo menos aqui no caso do Brasil, né, a gente sabe seguramente que, no período de tráfico ilegal, mais de 700 mil africanos foram trazidos para cá, né? Sem contar outras ilegalidades que aconteciam recorrentemente aqui também, né? Do ponto de vista da escravização, de pessoas que já tinham obtido alforria e assim por diante. Então, de forma alguma, se a gente pensa a escravidão como sistema, a gente pode isentar de responsabilidade histórica, digamos assim, os impérios coloniais europeus e as sociedades escravistas americanas, né, que foram grandes beneficiárias desse sistema, né? Isso é uma coisa, né? Agora, voltando para os outros aspectos, né? Bom, então tem escravidão na África, como é que era a mesma coisa ou não? Em primeiro lugar, assim, entender o que é escravidão, né? Bom, então tem alguns critérios que definem a escravidão em toda parte, apesar das especificidades, certo? Então, a gente está falando de um tipo de relação, de uma forma de ser social, né, que vai envolver desonra, desprestígio, desenraizamento, né, e constitui uma forma específica de sujeição e subordinação que muito frequentemente resulta na mercantilização, né? Seres vivos, então, sendo reduzidos à condição de mercadoria, sendo transmitidos em herança e doados, vendidos. Enfim, essa é uma barbárie inata da escravidão, que é muito frequente, vai estar presente nos diferentes sistemas de escravidão, não é? E outro aspecto também, a escravidão é uma relação baseada na violência desde a origem. Bom, e esses elementos todos, eles estiveram presentes nas Américas de forma inegável, né? Mas também estiveram presentes na África, né? A escravidão africana também é uma relação baseada na violência direta ou na ameaça dela, circunstâncias que poderiam gerar toda sorte de humilhação e rebaixamento ou violência de cunho psicológico ou direto. Enfim, isso teve presente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado sempre para não tentar combater um negacionismo com outro. De jeito nenhum, nós, enquanto historiadores, pesquisadores, podemos romantizar a escravidão. A escravidão é um câncer na história do mundo, onde quer que ela tenha existido, né? Então, cuidado com essa coisa. Olha, teve lá na África, mas lá era uma escravidão boazinha. Não tem isso, tá bom? Agora, a gente aí, claro, em perspectiva comparada, a gente vai entender as particularidades e tal. Bom, uma coisa que os africanistas pontuam, né, muito frequentemente, é um caráter assimilacionista da escravidão praticada entre diversos povos africanos, né? Então, a escravidão na África, ela vai constituir uma forma de dependência, entre outras, e vai se inserir na lógica das relações de parentesco, né? Em muitos casos, os cativos, especialmente os domésticos, eles eram tidos como integrantes da família, né? A liberdade ou a libertação, né, como nós chamamos aqui de alforria, era frequente, né? Podia acontecer ao longo da vida do próprio escravizado, do próprio cativo, ou em gerações futuras, ou seja, ser inter ou transgeracional, né? E também se destaca, né, um convívio mais direto entre senhores e escravos em muitas circunstâncias, tanto na vida doméstica quanto na realização de tarefas laborais. Mas atenção, assim, né, a posição dos cativos na sociedade não deixava de ser ambígua ou claramente inferiorizada, né, isso a gente tem claro, né, mesmo se tratando dos descendentes livres de escravos, ou seja, havia certa estigmatização também. Tampouco os escravos, ainda que estivessem muito próximos de seus senhores, exercendo as mesmas tarefas e compartilhando os mesmos itens de subsistência, estavam imunes a humilhações e violências diversas. Então, esse é um ponto importante, né? Implicações da participação das lideranças africanas no tráfico, né? A primeira implicação é a constatação histórica de que os africanos não eram meros atores passivos nas relações com os europeus, né? Eles sabiam negociar,
Eles estavam habituados a uma economia de mercado. Durante vários séculos, eles praticaram um tráfico transsaariano para o norte da África e Oriente Médio, conectado às rotas do comércio islâmico, né? O que a presença europeia, então, faz não é fundar, mas redirecionar o comércio e intensificá-lo também, gradualmente, né? Para as sociedades locais, para a organização política local, quer dizer, essa participação das lideranças, né, nesse envolvimento direto com os europeus, vai trazer mudanças locais, né? Então, a gente tem estados maiores, estados africanos, no caso da Omé, que o comércio, para os quais o comércio de escravos possibilitou fortalecimento e expansão. A questão é isso, em diversos momentos, os grupos, as sociedades africanas, os povos africanos, eles foram enredados cada vez mais, e o comércio com os europeus foram ali se miscuindo em suas relações, né? Ora, numa posição daqueles que vão, então, de alguma forma, tentar se beneficiar, enfim, se envolver diretamente como na posição de mercadores, né? Mas também, quer dizer, como vítimas de uma situação completamente avassaladora também, né? Que envolve porque é um vazio demográfico em muitas regiões que vai se formando, tem um impacto importante. Então, a gente tem aqui formas sociais, né, de escravização na África, através de guerras, razias, também punição por algum crime, e outras formas de submissão, né, conexão a diferentes circuitos comerciais que pré-existem e outros circuitos que vão aí, então, se estruturando a partir do contato com os europeus. Bom, e para a segunda pergunta, por muito tempo, os sujeitos escravizados foram vistos como agentes passivos na relação senhor e escravo. Mas alguns historiadores, em sintonia com os movimentos sociais, repensaram essas interações a fim de situar os escravizados como protagonistas em diferentes espaços, então seja pela via da revolta ou pela via das diversas estratégias para alcançar a liberdade. E com o crescimento do negacionismo histórico, vieram apropriações tendenciosas dessa perspectiva que enfoca a agência escrava. Partindo disso, qual a problemática das narrativas que utilizam de exceções, como, por exemplo, ao abordar alguns arranjos de liberdade e casos de libertos que possuíam outros escravos, na tentativa de generalizá-los como se fossem comuns? Indo para a questão da alforria, dos arranjos de liberdade, né, o que a gente tem que observar é que a alforria não é uma anomalia no sistema de escravidão atlântico. Está integrada ao sistema. E ela, enfim, ela vai ser compatível com o sistema. Ela não vai ser disruptiva. Por quê? Porque a quantidade de pessoas, isso é uma correlação lógica, quer dizer, a quantidade de pessoas que conseguiam a liberdade era muito inferior às pessoas que continuavam em escravidão ou que eram assimiladas via tráfico, né? Então, para ter uma ideia, assim, por exemplo, estudo do Luiz Carlos Soares, O Povo de Cã, para a cidade do Rio de Janeiro. Ele contabilizou, claro, nem todas as alforrias eram registradas em cartório, mas ele tem estimativas muito, muito boas. Então, ele observou ali o registro de cerca de 1.000 alforrias para todo o século XIX. 1.000. É bastante? É. Mas em 1872, só a população escrava do Rio de Janeiro era de 48 mil. Então, é um número muito inferior. A alforria estava presente, como prática e como expectativa. Mas essa que é uma coisa. A maioria das pessoas em condição de escravidão morria nessa condição. A grande maioria, né? Isso não quer dizer que a alforria não estivesse presente. Estava. Alguns obtinham. E isso gerava ali uma expectativa, fazia parte da engrenagem. Então, existia ali, na escravidão praticada pelos portugueses, já antes da vinda para o Novo Mundo, quer dizer, uma série de costumes que foram trazidos com eles, né? Já havia uma experiência prévia. Nessa experiência prévia, admitia-se a possibilidade de alforria. Do ponto de vista formal, a alforria é sempre um direito
do senhor, ou durante largo tempo. Direito do senhor, uma prerrogativa do senhor, que cria uma vinculação muito estreita pós-alforria, né? Uma relação de clientela, né? Então vejam que tem aqui uma dupla perspectiva. Por um lado, a gente pode pensar que a condição de escravidão, por tudo que implicava, impelia as pessoas a buscarem a sua liberdade, em várias circunstâncias. Se a questão, então, da liberdade está sempre posta, sempre ambicionada, ainda mais num sistema como esse que admite a possibilidade de alforria. Então, agora, do ponto de vista do senhor, isso não necessariamente é um problema, e muitas vezes não é mesmo, né? Então, tem várias circunstâncias ali que vão, que estão funcionando, né? De modo que, por um lado, a gente tem uma série de arranjos, brechas, digamos assim, né? As alforrias podiam ser graciosas ou onerosas, né? Elas podiam, então, ser, a pessoa podia ser libertada sem pagar nada, ou ela podia ser onerosa. Também havia alforria condicional, ela não pagava diretamente, mas pagava a prestação de serviço futuro, né? Então, são muitos arranjos, né? Que acontece. Havia a possibilidade também dos cativos constituírem pecúlio, né? Isso também vinha assimilado pelo ordenamento jurídico, ou seja, eles terem uma certa poupança. Isso acontecia muito ou em zona de mineração ou em zonas urbanas, que eles conseguiam reunir alguma soma e tudo mais. Existia alguma lei que obrigava o senhor a alforriar o seu escravo que apresentasse o valor correspondente ao seu preço? Não, não existia. Então, mesmo quando o cativo entregava a soma correspondente ao seu valor, muitos senhores, era muito frequente na carta de alforria, o senhor deixar claro que alforriou porque aquele indivíduo prestou bom serviço durante muitos anos e que, por sua própria indústria, conseguiu reunir as somas necessárias. Isso, muito frequentemente, ah, ah, permitia que o senhor, então, criasse esse vínculo de clientela pós-libertação e usasse os recursos para comprar um outro cativo em plenas condições de trabalho. Então, veja, criava uma expectativa, atrelava ao trabalho, não é? Reduzia, criava uma dinâmica, então, que acomodava as coisas, não é? Esse é um ponto. Então, era uma certa válvula de escape para o sistema de escravidão. E é sempre uma prática que traz um benefício individual, mas do ponto de vista da sociedade escravista como um todo, não fragiliza a continuidade, não põe em risco a continuidade da escravidão justamente por essa dimensão quantitativa mesmo. Tem sempre muito menos alforria do que a população tem condição de se manter e se ampliar, né? Porque o tráfico ficou aberto durante muito tempo, né? O fato, então, das pessoas se alforriarem não significa que eles estavam pondo a escravidão em risco, né? E o fato de pessoas alforriadas depois terem os seus próprios escravos, como muita gente alega e tudo mais, não iguala as coisas. Só mostra, em primeiro lugar, quer dizer, como a escravidão estava disseminada, profundamente disseminada pelo tecido social. Era uma sociedade, então, profundamente... O padrão, então, de ascensão era, como hoje, o padrão de ascensão, sei lá, a aquisição da casa própria, dentro daquela lógica, né? E durante muito tempo não se questionava a existência mesma da escravidão. Se questionava os laços específicos, ou o tratamento e tudo mais, né? Então, esse que a gente tem que olhar para a alforria pensando que era uma possibilidade, mas que não atingia a todos, e ela operava nessa sociedade, de fato, criando aspirações de pessoais e familiares totalmente relevantes, que de fato mostra o protagonismo das pessoas buscando sua liberdade, né? Mas que estava encaixado ali com o sistema de escravidão, né? E continua assim durante muito tempo. Bom, e para finalizar, seria interessante tratar
da abolição da escravidão. Sabemos que é recorrente o discurso de que a princesa Isabel deu fim à escravidão ao assinar a Lei Áurea. Mas como que a gente pode recontar essa história, considerando as pressões internas e externas que desencadearam a abolição? Muito bem, ó, ótima pergunta também. Parece um tema batido e tudo mais, a abolição, a princesa Isabel e tudo, mas a gente assiste, né, agora atualmente também novamente a tentativa de revitalização ali da imagem da princesa Isabel e da sua relação com a abolição no Brasil, né? Bom, a participação da princesa Isabel é muito tímida, promoveu algumas coisas assim, né, de cunho abolicionista, defendeu a causa em algumas circunstâncias, mas não dá para dizer que a abolição da escravidão no Brasil, de jeito nenhum, dá para dizer que a abolição da escravidão no Brasil é resultado de um ato direto de bondade da princesa Isabel. De jeito nenhum. É um processo histórico multicausal. Tem coisas, circunstâncias muito mais importantes do que a adesão da princesa Isabel à causa abolicionista. Né? A escravidão, ao longo do século XIX, vai sofrer um processo de deslegitimação gradual. Né? Em diferentes momentos ali do século, diferentemente do que acontecia até o final do século XVIII, né, tem uma tensão ali colocada. Grupos políticos nacionais que entendem que a escravidão é um problema, que gerava degradação moral, atraso civilizacional, isso e aquilo. Isso por um lado. E por outro também o fato de que a escravidão se fortalece muito no século XIX. E esse fortalecimento que vai prevalecer durante muito tempo. A lei de 1850 bloqueia o tráfico. Vai ter repercussões no médio prazo. Fechou a entrada, né? Então vai ter um rearranjo interno, aos poucos, gradual. Não é imediato, não é igual nas diferentes regiões. Mas o fato é que, ao longo do tempo, as regiões escravistas mais capitalizadas vão atrair, por uma rearticulação de um mercado interno, por o desenvolvimento do mercado interno, vai ter ali, especialmente a partir da década de 1870 mesmo, né? Uma concentração da população escrava cada vez maior no Sudeste. Né? E isso tem um efeito, que a sociedade brasileira, vista em seu conjunto, vai deixando de ser amplamente escravocrata, aquilo vai se concentrar, né? E esse é um fator estrutural também, que vai se fazer presente nessa década de 70 até 81, quando a coisa funciona, vai dar as condições também para um desapego gradual da sociedade brasileira em relação à escravidão. E outras coisas acontecem, né? Um fato fundamental, um acontecimento histórico fundamental é a Guerra Civil Norte-Americana. A Guerra Civil Norte-Americana tem um impacto direto no destino da escravidão no Brasil, né? Porque tinha um alinhamento. As grandes potências escravistas do mundo atlântico eram quem? O Brasil, Cuba, que pertencia ainda ao Império Espanhol, e o sul dos Estados Unidos. Na Guerra Civil Norte-Americana, um grande aliado do escravismo brasileiro é o sul dos Estados Unidos, é derrotado. Os Estados Unidos vão se encaminhar já em 1864 para o fim, né, propriamente, da guerra. A abolição da escravidão tinha sido, então, aprovada em 1863. Isso é assimilado, esse fato histórico é assimilado aqui internamente, né? Então tem fala do próprio Dom Pedro II dizendo, olha, temos que encaminhar a questão servil, como se dizia, né? A questão vai acontecer como aconteceu em 1850, ou seja, que o Brasil teve que adotar a lei Eusébio de Queiroz por conta da influência direta da Inglaterra. Outro aspecto vai ser a Guerra do Paraguai. Mas ao longo da Guerra do Paraguai, vários desdobramentos acontecem que vão impactar na escravidão. E tem um efeito simbólico muito grande, por exemplo, a libertação de escravos negros para participarem da guerra. Isso tem um efeito simbólico importante, um gradual alinhamento que depois o Exército vai ter com a perspectiva anti-escravista e um sentimento mais amplo na sociedade que vai também se cultivando. Né? Bom, e aí a gente tem que pensar que nesse contexto todo de transformações, há o papel dos escravos e dos libertos. Essa população, então, sempre resistiu, não é? Fugiu,
e tal, se revoltou, criou estratégias e tudo mais. Só que as condições objetivas nas quais se dariam as ações, né, desse setor da população brasileira muda, vai se alterando. Então, tem o potencial disruptivo das fugas, das ações, e também como a opinião pública vai ver as fugas, as ações com os senhores, e também ações judiciais e tudo mais, né? E aí, quer dizer, um ponto importante é justamente na década de 70, 79 é um marco importante que a historiografia ainda adota, os historiadores de mas é a formação realmente do movimento abolicionista, né? Que vai se tornar cada vez mais abrangente. Então, tem clubes, tem a imprensa, jornais, né, com ações diversas, reunião de recursos para compra de alforria, estímulo a fugas, uma série de fugas que vão, por exemplo, se concentrar ali no quilombo de Jabaquara, na região de Santos. E aí as ações dos escravos, que eram antes vistas como ilegítimas, ilegais e tal, passam a ser cada vez vistas como atitudes legítimas de reação à opressão, cada vez mais. E, assim, muita gente diz que, assim, olha, quando vem a lei de 1888, aquilo só legitimou uma situação de fato. Calma, não é bem assim. Tinha uma população, a maioria da população negra do Brasil já era livre, foi liberta. Isso é um fato, em 88. Mas outro fato importante é que tinha cerca de 700 mil pessoas ainda em condição de escravidão. Isso não é pouca gente. Então, quer dizer, a abolição da escravidão em 88, uma abolição sem indenização e tudo mais, não é aquilo, não atende os anseios da população que foi vítima desse sistema horrível durante tanto tempo. Mas foi um elemento fundamental. Não foi qualquer coisa. A abolição da escravidão não gerou aquela falência generalizada como muitos alardeavam, né? Principalmente aqueles mais capitalizados. A economia brasileira continuou se organizando em torno da agricultura, teve um tempo enorme para que os fazendeiros recompusessem sua mão de obra e tudo mais, então não dá para... enfim, esse é o quadro da abolição. É isso aí, professor. Nos trouxe reflexões muito pertinentes e muito necessárias. E com isso, nós vamos nos encaminhando para o final desse episódio. Agradecemos muito ao professor por aceitar nosso convite. E agora fica espaço para o professor, se quiser fazer um comentário opcional de alguma coisa que não foi perguntado, né, opcional, e também para se despedir. Eu acho que, enfim, a discussão está aí, né? Eu acho que é um diálogo contínuo, muito importante esse empreendimento de vocês, né? Essa iniciativa. Então, só tenho a agradecer e espero que tenha sido de algum proveito, tá bom? Bom, e esse foi o Recontando a História da Escravidão Africana nas Américas, nosso terceiro episódio da série 30 Minutos de Histórias. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a história da América, com o professor Valdir Rampinelli. E então, se você ainda não assistiu os outros episódios, corre conferir, que está muito bacana. Eles estão disponíveis em qualquer rede social do PET e também na nossa mais nova novidade, o site do PET História UFSC. Aproveite para curtir, comentar, compartilhar com os amigos e familiares. E além disso, nos acompanhe para ficar atento às novidades. Agradeço novamente a presença do professor e também a equipe técnica por trás das câmeras. Com isso, a gente fica por aqui. Até a próxima!